Alô, alô, um abraço a todos ligados no Saúde e Soluções, que, aliás, a gente já aproveita para chamar a atenção de quem está ligado agora na tela da Band no YouTube também. Se você perdeu os episódios anteriores, as entrevistas anteriores, fique ligado porque elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Então é só se ligar, procurar por Saúde e Soluções e assistir, porque são, na verdade, não são entrevistas, né? É um bate-papo que a gente faz aqui com grandes personalidades da medicina, com grandes médicos, falando de soluções, principalmente de soluções que não são muito populares, que muita gente não conhece. E o meu convidado de hoje vai tratar de um assunto que já foi tratado aqui com o Dr. Marcelo Penholati, que é doença de Parkinson. Que, na verdade, quando a entrevista foi ao ar e depois as pessoas assistindo e enviando mensagens pedindo para mais esclarecimentos, para a gente tratar mais da questão da doença de Parkinson. Recebo hoje o doutor Ravi Félix, neurologista, nosso convidado. Tudo bem, doutor Ravi? Bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado. Eu recebi aqui o doutor Ravi agora e a nossa primeira entrevista da série com o doutor Alexandre Ulloa. E eu disse ao doutor Alexandre, e agora refaço aqui a colocação, doutor Ravi, se quiserem abandonar a medicina e entrarem para a comunicação, boas vozes, né, para se tornarem locutores. Quem é o jovem doutor Ravi? De onde que veio? Onde se formou e há quanto tempo está na medicina, doutor Ravi? Então, eu fiz medicina no FMG, né, formei em 2009. Depois fiz minha residência em neurologia na Santa Casa, terminei ali no começo de 2015. E ali, já terminando a residência, eu comecei a participar da equipe do distúrbio de movimento lá da Santa Casa, participar do ambulatório de Parkinson, o chefe lá, o doutor Antônio, e a doutora Mariana Soares, né? E quando eu terminei, a gente já tinha um tempo que o Marcelo Penholati, né, que esteve aqui, ele já estava trabalhando com as opções cirúrgicas para o tratamento de Parkinson, só que esse tratamento cirúrgico ele tem que ser multidisciplinar, você precisa de ter gente dos dois lados da história ajudando. E ali, naquele ponto, não tinha ninguém na neuroclínica que realmente mexia com isso, sabe? Então, eu me ganhei essa missão lá do Dr. Antônio, né? Fiquei um tempo em São Paulo, acompanhando as equipes da Santa Marcelina, da Unifesp, né? E voltei para ajudar a estruturar melhor um pouco como é que a gente ia atender o paciente de Parkinson nesse ponto, sabe? E aí, desde, né, 2016 ali, a gente tá cuidando desse ambulatório. Eu fico principalmente na parte dos pacientes que foram submetidos às opções cirúrgicas de tratamento, né? A gente tem um segundo ambulatório que é a doutora Mariana que comanda mais, que é um ambulatório geral de estudo de movimento. E aí tá indo bem, né? A gente chegou, pelas contas do Marcelo, desde que ele começou, até antes de mim, né? E antes dele ainda, o Dr. Gervásio, que começou a história de neuromodulação na Santa Casa, Sim. já acumulou 100 pacientes, sabe? E como, por questões logísticas do SUS ali, a gente acaba tendo que operar um lado do cérebro num dia, outro lado do cérebro no outro. A gente pode explicar isso um pouquinho melhor depois. Tanto para quem tem doença de Parkinson e busca as alternativas como, por exemplo, a cirurgia, e daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão da cirurgia, quando o doutor Marcelo esteve aqui, eu perguntei a ele sobre a questão do eletrodo e tal, e falei que, e ele explicando, né, que a pessoa tremendo ali, no momento da cirurgia, quando encosta o eletrodo, a pessoa para de tremer, e que isso é uma grande vitória para o paciente, para a família, nós vamos falar disso daqui a pouco. Como é que é o atendimento de quem tem doença de Parkinson pelo SUS? Vamos tomar como base, né, Belo Horizonte, onde eu tenho mais experiência, a gente está inserido. A gente tem alguns atendimentos terciários, centros terciários, a Santa Casa, o Hospital das Clínicas, os SENS, né, os PANs, que fornecem atendimento especializado, ambulatório específico de movimento, eu sei que tem na Santa Casa e no Hospital das Clínicas. E o tratamento do SUS, assim, vamos colocar assim, não deve muito para um tratamento particular, em termos de o que está disponível, em termos de medicação. Tem muito pouca medicação de Parkinson que você realmente não consegue pelo SUS, ou que você teria que, por exemplo, judicializar. Tem todas as classes de remédios disponíveis do SUS de uma forma ou outra. O tratamento que a gente fala, né, multidisciplinar, a reabilitação, fisioterapia, atividade física, isso existe. É claro que você tem uma variação de
de localidade, nessa cidade vai ser mais fácil o remédio tal, aqui a fisioterapia funciona melhor, né? Aqui tem mais acesso, aqui tem menos. Mas, essencialmente, o tratamento está disponível. A cirurgia em si é um pouco mais especializado, claro, mas tanto na Santa Casa quanto no HC a gente consegue coordenar a cirurgia, indicar paciente. A cirurgia especificamente em Belo Horizonte agora só está acontecendo na Santa Casa, né? É pelo SUS. Pelo SUS, Pelo SUS. só na Santa Só na Casa. Santa Casa. Mas a gente opera, por exemplo, paciente do Hospital das Clínicas, né, da UFMG. Aqui pelo SUS, pelo menos, sim, só a Santa Casa no momento. Então, o paciente que não tem tanta condição, mas que vai para o tratamento, no SUS a família pode ficar tranquila que ele vai receber um bom suporte. Sim, sim. É claro que assim, se o paciente já está no Hospital das Clínicas, já está na Santa Casa, ele já está ali nos serviços que já lidam diretamente com a cirurgia, mas mesmo se ele estiver em algum outro centro terciário, o pessoal consegue referenciar, consegue fazer o pedido de cirurgia e acaba chegando, né? O doutor Marcelo chegando em mim, e aí o processo acontece mesmo, sabe? O doutor Marcelo, quando passou por aqui, a gente falava sobre o surgimento, né, da doença de Parkinson e o quanto essa doença de Parkinson. Normalmente eu falo esses assuntos de SUS, de plano de saúde, do atendimento de clínicas e hospitais, mas no final da entrevista. Mas como o doutor Ravi citou a questão do SUS aqui, já me deu um gancho para perguntar, e eu acho que ficou muito claro que se você tem um caso de doença de Parkinson na família e o tratamento é pelo SUS, vai receber um bom suporte, é exatamente o ponto que eu gostaria de chegar. Agora, sobre a questão da doença em si, desde o momento em que a doença aparece, detectaram a doença de Parkinson, quanto tempo leva do início ao ponto de ter condição de passar pela cirurgia? E me explica novamente como é o processo, como é o procedimento da cirurgia e que tipo de melhora traz ao paciente. Tá. Então, vamos do começo do Parkinson. Assim, é, leva uns anos, né, de tratamento, de evolução da doença, até chegar num ponto onde a gente decide que, olha, aqui vale a pena tentar cirurgia ou não. Tem alguns motivos para isso. Primeiro que no começo da doença, os sintomas são mais leves, o tratamento com o remédio é muito mais fácil. E esses sintomas mais leves, o que É, normalmente acontece? a primeira coisa que você tem que ter para pensar que uma pessoa tem Parkinson é uma lentidão, né? O tremor é famoso, né? Todo mundo pensa no tremor, e é um dos sintomas principais, mas nem sempre está lá, né? Tem gente que nunca treme, apesar de ter Parkinson. Tem gente que treme muito pouco, tem gente que treme muito. Agora, a lentidão tem que ter. O paciente perde velocidade. É, Vendo essa perda de velocidade, é que você começa a procurar o resto. Esse paciente tem um tremor que parece Parkinson, esse paciente está com rigidez muscular, a marcha está diferente, o equilíbrio, a voz mudou. E aí você começa a fechar diagnóstico. E é uma lentidão, um tremor que tende quase sempre a ser um lado do corpo muito mais intenso que o outro. Então, coisas comuns. De repente, né, você repara que alguém, um parente conhecido, está andando e um braço parou de balançar. Anda com aquele braço retinho junto ao corpo Balançando só um lado. só um lado. E aquele braço, de repente, está devagar e não consegue escrever e está devagar Segurar para algum escovar objeto? dente. A força, o paciente de Parkinson não perde força exatamente. Eles ficam lentos, então às vezes eles têm essa sensação. A força muscular está lá. Mas sim, a coordenação pode ficar atrapalhada porque está lento, né? E daí você percebe aquela lentidão e vai examinar e você vê uma rigidez, você vê um tremor, você vê que o padrão da marcha é compatível. E aí, essa constelação de sintomas, que é a lentidão mais o tremor, mais a rigidez, mais a alteração da marcha, é o que a gente chama de parkinsonismo. São sintomas de Parkinson. Que doença de Parkinson tem que ter? Daí, para você confirmar que isso é doença de Parkinson, você ainda tem que ter mais uns dados adicionais, né? A doença de Parkinson é uma doença que evolui. Então, se a pessoa tem o que parece ser um parkinsonismo, mas que nunca piora, 3, 5, Então 10 anos, tem casos em que a doença não evolui? se não evoluir, não é Parkinson. Se nunca Entendi. evoluir, não é Parkinson. Claro que você tem variações. Parkinson é diferente de paciente para paciente. Você tem Parkinson que são muito rápidos, você tem Parkinson que são muito devagar, né? Por exemplo, Parkinson do paciente muito idoso, que ele começa já com 80, 85 anos, ele tende, não é sempre, mas tende a ser um Parkinson, às vezes, que vai mais devagar, que é um Parkinson um pouquinho tremulante, que geralmente até mais tranquilo de se lidar. Não é um paciente, por exemplo, que a gente costuma pensar tanto em cirurgia já nessa idade.
Paciente novo, você vê de tudo. Você vê paciente que a doença evolui rápido, mas Inicia com qual idade, doutor Ravi? Normalmente. normalmente é meia idade, né? 40, 50, 60, mas a gente tem paciente mais novo. Tem um paciente no SUS que começou com aos 8. 8 anos? 8. Provavelmente esse paciente tem uma alteração genética que realmente a gente não conseguiu determinar por falta de um recurso mais amplo para Alguma você relação pesquisar. com algum familiar já ter apresentado ou não necessariamente? É, na maioria dos casos, imensa maioria, essa relação não existe. Né? Entendi. Assim, 95, 97% dos casos, a doença é o que a gente chama de esporádica, não é uma doença passada dentro da família. Você tem ali os pouquinhos, os menos de 5%, que são em famílias onde existe uma alteração genética que traz um risco tão grande de Parkinson que já é suficiente sozinha para dar uma doença. Então, aquilo pode ser transmitido e você vai ter mais casos. Na maioria das vezes, que você tem uma tendência genética da pessoa ter Parkinson, que é uma combinação de pequenas alterações genéticas, que por si só não vai necessariamente dar Parkinson. Você não transmite a tendência inteira, porque você não transmite um conjunto completo de genes nem para o seu filho, você transmite um pedaço. Né? E tem alguma coisa que tem que acontecer na vida da pessoa para desencadear mesmo. O que é exatamente? Também não se tem certeza. É contato com algum agrotóxico? É com infecção por algum vírus? É alguma alimentação? É falta de exercício físico? Alguma coisa assim. E desencadeia. Tem algumas curiosidades, por exemplo, a gente sabe que os sintomas, quando a gente nota a lentidão, quando a gente nota esses sintomas, a doença já está acontecendo há muito tempo no cérebro. Né? A alteração cerebral mesmo, que é a principal, né, que é a perda dos neurônios que produzem dopamina na substância negra, ela acontece possivelmente por 5, 10 anos antes de realmente dar aquele sinal motor clássico, né, Que é da tremedeira. que é o da tremedeira, que é o da lentidão. O cérebro tem uma reserva muito grande desses neurônios, então você pode perder metade deles e não sentir nada. Né? O que quer dizer que a doença já começou antes. Então, quando você olha para trás, né, você descobre que uma pessoa tem Parkinson hoje. Quando você vai pesquisar, ok, o que ela já tinha antes dela começar a ter algum sintoma? Aí você vê, tinha alguma alteração de sono, uma agitação, alguma coisa, uma depressão, uma perda de olfato. Né? E você vai reparando que essas coisas são mais comuns em quem tem Parkinson, Então, provavelmente é a parte da doença. Não eu é vou para ter que, eu ficar. vou ter que, eu vou ter que interromper, porque exatamente você falou, não é para ficar É, preocupado, mas eu fiquei aqui curioso. É, se alguém tem uma agitação durante o sono, lentidão nos movimentos, o que mais que foi citado? Lentidão é um sono mais. perda de olfato. Perda de olfato. Tudo bem que não é para ficar preocupado, mas cabe procurar um especialista. Olha, hoje, na verdade, o que acontece? Vamos supor que. Vamos colocar coisas que são comuns. Meu intestino é preso, eu não sinto o cheiro direito. Às vezes a pessoa tem alergia de nariz, tem rinite. Então Entendi. não vai sentir cheiro mesmo. Né? Então não sente o cheiro, meu intestino já é meio preso. E sei lá, parece que eu tive um sonambulismo na infância. Vou ficar assustado com isso? Não adianta. Só porque você tem isso, você não vai ter Parkinson amanhã, não é assim. É possível? Mas aí a gente tem que ser um pouco pragmático. A gente não tem nada em remédio para acrescentar nesse ponto. É, a gente não tem cura para a doença, né? Nenhum remédio evitaria que ela acontecesse. Existe uma coisa que parece se confirmar cada vez mais em estudo científico que ou reduz a velocidade, ou mesmo pode atrasar o início, ou até evitar, que é exercício físico. Então, Então, assim, de onde vem a doença de Parkinson, ninguém sabe. Mas o que fazer para evitá-la? sim, a gente tem formas de. Isso é uma orientação que vale não só para Parkinson, vale para Alzheimer também. A atividade física é uma forma de preservar o seu cérebro contra doenças degenerativas. Isso parece que está se encaminhando para ficar bem confirmado, sabe? E isso acaba entrando em todo um rol de vida saudável, porque, ok, a atividade física vamos colocar, preserva realmente a vida dos seus neurônios, porque essencialmente é isso. Além disso, se você dorme bem, se alimenta direito, trata bem, por exemplo, sua pressão, trata sua diabetes, você está protegendo o seu cérebro de outras agressões, né? Pressão alta, descontrolada, vai dando pequenas lesões cerebrais, uma diabetes que não controla direito também. Então, são formas da gente preservar. E a gente não precisa ter a constelação de sintomazinhos que um dia podem ser que vão virar Parkinson para fazer isso. Isso a gente orienta para todo mundo. Né? Então, hoje, não ajudaria a ficar procurando isso demais das pessoas, porque a gente não tem nada a acrescentar. Nesse momento, vai só criar uma preocupação à toa.
E realmente, não quer dizer que você vai ter. Não é, meu Deus, estou em super risco de ter Parkinson. Não é isso. E nem se algum caso. É que eu contei quando o doutor Marcelo Pinholatti esteve aqui. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma salada aqui, né? Eu comecei falando de SUS, falando de. Aí no meio já coloco outras perguntas e tal. Mas é isso aí, é um bate-papo, uma entrevista toda projetada, roteirizada. Eu gosto de bater papo com os meus convidados aqui. Eu contei para o doutor Marcelo, quando ele esteve aqui, que o avô da minha esposa teve a doença de Parkinson. Um dos filhos tem a doença de Parkinson, que começou rigorosamente no mesmo período da vida e está avançando. Quando o doutor Marcelo Pinholatti esteve aqui, eles assistiram a entrevista e agora já querem procurar, porque num trecho da entrevista o doutor Marcelo disse: olha, Everton, dependendo do período em que a doença está no paciente, aí a gente já indica a cirurgia. E parece que casaram os prazos. Então, eu vou para um intervalo. Na volta, a gente vai continuar nessa sequência sobre, onde começa ninguém sabe, o que fazer para evitar. A gente entrou nessa questão. E daqui a pouco eu quero perguntar, ok, mas a partir do momento que descobriu onde é o ponto, e é importante para quem perdeu a entrevista com o doutor Marcelo, o doutor Ravi vai explicar, onde está o ponto em que o médico diz a cirurgia é indicada? E mais, o que a cirurgia faz verdadeiramente, quando bem sucedida, causa o quê na vida do paciente? Que tipo de melhora? A gente vai falar disso daqui a pouco na volta, nesse papo com o doutor Ravi Félix, neurologista, que é nosso convidado nesta edição do Saúde e Soluções, que dá um tempo, é um intervalo rápido e a gente já volta. 3 minutinhos só, até já. Muito bem, estamos de volta com Saúde e Soluções na tela da Band. E lembrando que agora Band Minas está em todo o Brasil pela Sky, então muito bom te receber aqui. Você que não é de Belo Horizonte, você que não é de Minas, que é de qualquer parte do Brasil, seja muito bem-vindo. Estamos também no YouTube, inclusive essas entrevistas ficam por lá, as anteriores também estão à disposição, é só procurar e assistir, porque vai valer muito a pena. Na verdade, não é uma entrevista, é um bate-papo. Hoje eu recebo o Dr. Ravi Félix, neurologista, e o assunto, mais uma vez, é doença de Parkinson. No bloco anterior, eu perguntei ao Dr. Ravi, a gente não sabe de onde vem, mas o que fazer para evitar, o Dr. Ravi explicou. Mas eu tinha feito uma pergunta antes sobre a questão da faixa etária. E o Dr. Ravi disse que tem paciente que começou com 8 anos, mas outros desenvolvem depois dos 80. Ok. Falamos também até agora sobre alguns dos sintomas, e não quer dizer que se você tem um sono inquieto, se você perdeu o olfato, que tenha alguma relação. Mas, na dúvida, eu sempre oriento aqui, embora não seja especialista de nada, é importante que você procure um médico. Antes da gente entrar nessa questão das melhorias da cirurgia, aliás, dos tratamentos em geral, antes da gente entrar no ar, conversando aqui informalmente, me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente tem recebido aqui, doutor Ravi, muitas solicitações de médicos especialistas para a gente falar sobre Alzheimer. Então, Parkinson e Alzheimer, é impressionante como as pessoas querem saber mais sobre as doenças. E aí, você me diz que está aumentando. Por que está aumentando? Já se sabe? A ciência já descobriu por que os casos estão aumentando tanto? Totalmente não. A gente sabe que uma parte do aumento é porque a população está vivendo mais. Né? A partir do ponto que a humanidade parou de viver até os 40 e começou a viver até os 80, 90, 100, você vai ficar mais susceptível. Né? Se todo mundo chegasse até os 100 anos, metade de nós ia ter alguma doença degenerativa. Né? Estamos caminhando para isso? A dificuldade na medicina atualmente é chegar nesse ponto bem. Chegar aos 100, legal, mas chegar bem é que é um está conseguindo, desafio. a gente conseguiu esticar muito a expectativa de vida já, né? Chegar bem onde a gente está tentando trabalhar agora. Né? Isso vai ser uma batalha. Porque essa questão de por que está aumentando, então, mas tem relação mais com a longevidade. Em parte sim, mas se fosse só isso, seria um aumento menor. Então, possivelmente tem mais coisa que a gente ainda não sabe.
Será que tem relação com sedentarismo? Pode ter As pessoas sedentarismo, estão mais estilo de sedentárias, vida, tudo é mais, tudo é é, muito digital, né? Você se desloca menos para fazer qualquer coisa. Antes tinha que sair de casa para ir a um supermercado, para comprar alguma coisa. Hoje você pede, chega na sua casa. Será que tem relação? alguma coisa do estilo de vida é bem possível, que seja sedentarismo, alguma mudança alimentar, Mas que também não sabe não que tipo de sabemos. alimento pode causar e que tipo de mudança de vida pode causar. Isso deve ser intrigante, né, doutor Ravi? Sim. A gente sabe, assim, e isso na verdade não tem nada a ver, não tem muito a ver com essa piora que a gente está vendo agora, mas, por exemplo, a exposição em grande tempo a agrotóxicos mais antigos, né, paraquat, essas coisas, o agricultor que usava isso sem proteção tinha uma tendência enorme de ter Parkinson, por exemplo. Exposição a alguns metais, trabalhava com metal pesado, se ficava exposto a manganesa, né, isso aumentava muito o risco. E os estudos seguem para tentar descobrir se tem relação nesses contatos? É, tem, mas como isso a gente descobriu porque são pessoas que estavam super expostas, Entendi. né? Na população geral é muito mais difícil você estabelecer. Você consegue enxergar na população geral uma tendência, uma correlação. A população, os casos de Parkinson aumentaram e, no mesmo tempo, a população está mais sedentária. Existe uma correlação temporal. A causa é outra coisa. A causa é um passo a mais que você tem que descobrir e é muito difícil de provar, né? É. Doutor Ravi, como é que é a relação do. Porque eu não posso colocar que todos os médicos têm o mesmo tipo de comportamento com os pacientes. Sim. Tem médicos que se envolvem muito com os pacientes. Como é que é a relação do doutor Ravi com os pacientes? Tanto na questão de uma piora dos casos de Alzheimer, quanto de uma melhora considerável. E eu estou começando a entrar no assunto da cirurgia que a gente vai falar daqui a Sim. pouco. Doutor Ravi, ele tem esse envolvimento de a ponto de uma evolução, nossa, vibrar mesmo com isso, junto com a família? Não, sim. Acaba que você tem um pouco de peculiaridade dependendo da especialidade que você tá, do tipo de coisa que você está fazendo. Então, por exemplo, para a gente que trabalha com doença degenerativa, são pacientes que ficam com a gente muito tempo, que às vezes o tratamento pode ser complicado mesmo. E tem hora que é muito legal ver o resultado bom, né? Tem hora que realmente é muito legal, tem hora que é muito difícil, né? A gente não curou a doença, então ela evolui, né? Então, nesse ponto, a gente também está com o paciente. Desde a evolução da doença num estado já que mereça um tratamento e tal, além da cirurgia, quais outros tratamentos são muito Pois é. eficazes? Bom, primeiro, assim, a medicação, né, ela é eficaz ao longo de toda a doença. Tem alguns problemas que a gente vai falar depois de alguns anos. No começo, o remédio tem uma fase que a gente chama de lua de mel, né? Se você descobre a doença cedo, os primeiros 5 anos, em média, vão passar super tranquilos, o remédio vai funcionar tudo que ele deveria fazer, sem causar grandes problemas. O remédio mais potente de todos é a levodopa, né? Que vem associado ou com a benzerazida ou com a carbidopa, são substâncias que são adicionadas, porque se você tomar levodopa pura, você vai só vomitar ela toda, né? Quando se descobriu, se tentou usar inicialmente em 1800 e esqueci o detalhezinho aqui. Inicialmente não se sabia o que fazer com isso, descobriu numa fava, no feijão. Levou um Descobriu na tempo, fava do feijão? a levodopa. Meu Deus! E descobriu um tempo para descobrir o que fazer, para achar o que fazer com isso, até que alguém descobriu que isso tratava Parkinson, mas aí usava as doses muito grandes, os pacientes vomitavam, até chegar num ponto que dava certo. Hoje acharam um ponto Já, correto. isso já tem algumas décadas. Quando acharam, foi uma revolução no tratamento de Parkinson, porque não tinha nenhum tratamento eficaz e o remédio realmente controla muito bem o sintoma no começo. Isso é muito curioso. Um dos principais medicamentos contra a doença que cuidam da doença de Parkinson veio da Fava do fava feijão. do feijão, meu E Deus. existe tem paciente que come a mucuna, que é um feijãozinho que tem um pouco de levodopa, e que eles acham alguma melhora. É claro que assim, você comendo um feijãozinho, você não tem controle de quantidade nenhuma ali, o que está acontecendo. Mas, né, em geral, é tranquilo o consumo. Agora, o problema com o levodopa é que ele funciona muito legal nos primeiros anos. Tem alguns problemas. O levodopa, ele é a dopamina, aquele neurotransmissor que acaba na substância negra, ele é a dopamina. Ele entra no seu corpo, entra no cérebro, é transformado em dopamina e substitui. Por isso que ele funciona Perfeito. tão bem. O problema é que ele dura pouco tempo. É um primeiro problema, né?
E conforme a doença vai evoluindo, o seu cérebro tem cada vez menos capacidade de estocar o remédio que você está tomando. No começo, você toma uma dose de remédio, o cérebro guarda um pouco. Então, dura 6 horas, dura 7 horas, só que isso vai se reduzindo. Com 5 anos de doença tá menos, aí de repente só dura 5 horas, 4, 3, 2, aí começa a ficar Aí complicado. você aumenta a dose ou muda o medicamento? Você, bom, você pode, tem um monte de opções, você pode tomar mais mesmo, né? Tem paciente que toma dose alta, tem paciente que toma várias vezes ao dia. Geralmente é comum você tomar, É uma cápsula, é um é comprimido? um comprimido que você Sim. parte, né? É comum você tomar várias vezes ao dia, de 3 em 3 horas, é uma coisa extremamente comum de você ver. Agora, por que, né, a levodopa começa a ficar insuficiente ali para cobrir o dia todo? Começaram a se inventar outros remédios. Você tem agonista de dopamina que imita como se fosse um remédio, que é o pramipexol, aí você tem a razadilina e a safenamida e a entacapone, foi criando um monte de classe de remédios para tentar colaborar ali e ajudar, né? Mas ainda assim, o que acontece com uma parte dos pacientes é que chega num ponto onde você não consegue garantir nas 24 horas do dia, ou pelo menos um período acordado, que o paciente esteja sob efeito de remédio mesmo. Ele toma e funciona por 1 hora e meia, 2 horas, e acaba. E aí até ele tomar outro e funcionar de novo e melhorar, leva um tempinho, e aí passa um período onde as coisas são muito difíceis, que é como se ele tivesse sem remédio. E aí, se você tenta dar levodopa demais para consertar isso, você começa a ter efeito colateral. Quais efeitos? Todo mundo pode ter um pouco de enjoo, né, uma variação de pressão. Isso varia muito de paciente para paciente, mas o que a maioria imensa dos pacientes de Parkinson tem depois de alguns anos de doença, não no começo, é o que a gente chama de discinesia, que é um movimento involuntário que a dose alta de levodopa causa. O paciente começa a dançar, parece que ele está dançando. Dança com o braço, dança com o corpo, balança, às vezes retorce um pouco. E só acontece, ou pelo menos principalmente, Quando acaba o efeito, quando está no alto do remédio. Então, o perfil do paciente que vai para a cirurgia muito comum é do paciente onde o remédio funciona pouco tempo, vamos supor, funciona 1 hora e meia, e naquela hora, 1 hora e meia, ele está dançando. Ele está solto, ele para de tremer, ele fica mais rápido, ele fica mais ágil, mas está dançando, né? E chega um ponto que você não consegue manejar isso, né? A cirurgia, ela atua principalmente nesse ponto. então, tá. Deixa eu só ver se eu entendi. Quando você dá uma dose, chega um ponto da doença que essa dose é levodopa, que chama? A levodopa. Ela começa a ter um efeito meio que contrário, É, faz ficar mais agitado nesse faz ficar processo de mais dançar. agitado. Não sei se você já viu entrevista do ator de Volta para o Futuro. Ele tem Parkinson há muito tempo, né? A fundação do Michael J. Fox ele criou nos Estados Unidos, faz muita pesquisa. E ele, atualmente, toda vez que você vê ele, ele tá com esse movimento. Ele não para quieto nem um segundo. Às vezes deve ter gente que pensa que isso pode ser outros problemas, né? Sim, não, Ah, isso é droga, ou, quer dizer, eu tô falando de drogas, não, sim, enfim. isso pode assustar, isso tem paciente que fica, né, com vergonha, isso pode trazer um problema. Tem paciente que, curiosamente, não liga tanto para esses movimentos, porque, como eu disse, é na hora que o remédio, em geral, é na hora que o remédio está no ápice dele. Sim. Então, ele está funcional. Ele está mexendo, ele está, né? Mas para muitos pacientes é um transtorno, né? E o que acontece? A cirurgia, ela vai atuar, não é exatamente na substância negra que a gente coloca o eletrodo, mas é no mesmo circuito cerebral, né? Então, ela atua, digamos assim, na mesma rodovia ali que o remédio atua. Então, quando o paciente está fazendo o tratamento com medicamento e chega a esse ponto do medicamento fazer com que ele fique dançando e tal, exatamente em todos os casos que o paciente chega nesse ponto de ficar dançando, a doença causa isso, aí vocês indicam a cirurgia? É, Ou não necessariamente em não, todos? todos não. Pelo menos a estatística atual é que menos da metade acaba operando. Você pega, por exemplo, na Alemanha, nos países nórdicos já foi todo mundo que seria apto à cirurgia meio que foi operado, né? Mas por causa de condição de avanço Porque ela tem mais financeira. disponibilidade mesmo, né? Agora, não é todo paciente que tem esse perfil. Tem paciente que nunca tem Mas esse qual o perfil. percentual de pacientes do Dr. Ravi que são encaminhados para a cirurgia? Ah,
Enfim, É, 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 existe do um time viés, multidisciplinar. existe um viés no meu caso, porque como eu trabalho com isso no dia a dia, a maioria dos pacientes que vêm para mim conversar já tem uma possibilidade de estar Ah, mexendo com entendi, isso. entendi. E não é todos que eu mando operar, não. Tá? Tem gente que eu vejo que, olha, aqui não precisa, dá pra gente só fazer um ajuste no remédio, talvez em breve, vamos às vezes focar num outro aspecto do tratamento agora. E existem pacientes que realmente não podem operar. O que acontece? O Parkinson não é só isso que a gente falou, né? Não é só lentidão, tremor, né? Porque não é só essa região do cérebro, infelizmente, né? A gente sabe que tem outras áreas que são acometidas que vão causar outra gama de sintomas, e isso vai incluir um desequilíbrio grave, uma dificuldade enorme de dar o passo, né? Tem paciente que vai andar e o pé Trava. trava, a perna trava, desequilibra, cai muito, a voz fica muito ruim, ele começa a engasgar, você pode ter problema de memória grave, né? Isso geralmente em doença avançada. Você pode ter um paciente que você tem um quadro que parece um Alzheimer, sim, um quadro demencial, Eu anotei aqui agora para perguntar: sim. qual a relação da demência com Parkinson e com Alzheimer? Pois é. A gente pode ter um paciente que tem Parkinson, uma demência que a gente chama demência na doença de Parkinson, que é o processo patológico do Parkinson causando diretamente a demência, né? A alteração, né, microscópica, vamos colocar assim, dos neurônios, é um acúmulo de uma substância que é a alfa-sinucleína. E a gente não tem certeza nem se a culpa da alfa-sinucleína está lá que está fazendo mal para o neurônio. Pode ser que sim, pode ser que há alguma outra coisa que está acontecendo por trás e a alfa-sinucleína está só lá de aparecida, a gente não sabe. Mas a gente enxerga isso. Tem alfa-sinucleína acumulada dos neurônios e os neurônios vão morrendo. Isso pode acometer parte cognitiva do cérebro. Então você começa a ter. Em geral, uma diferença de perfil de alteração cognitiva que os pacientes do Parkinson tendem a ter primeiro uma dificuldade de organização, função executiva que a gente chama. Então desorganiza, não consegue fazer um desenho complexo, lidar com o dinheiro fica difícil, né? Organizar as coisas. E o paciente de Alzheimer tende a começar pela clássica perda de memória. Esquece as coisas, esquece recado, começa a esquecer, né, gente recente. Mas isso não é 100%, né? Pode ter uma interseção. Então, o paciente de Parkinson, ele pode ter uma demência causada pelo Parkinson, ele pode ter Alzheimer ao mesmo tempo, né? A gente não tem certeza absoluta se é um ou se é o outro quando o paciente que tem Parkinson começa a ter uma demência. O Parkinson e o Alzheimer são processos patológicos em tese separados, em Sim. tese, né? Tem processos ali A demência e o Alzheimer já microscópicos. tem mais ligação. O Parkinson, um Parkinson muito avançado acaba geralmente avançando com alguma alteração cognitiva, mas não é igual ao Alzheimer. Ok, estou com Alzheimer, vou evoluir para uma demência, né, ali dentro de alguns anos. O Parkinson, essa relação não é tão assim. Tem gente que vive muitos anos sem ter nada disso, e quando acontece, pode ser um Parkinson que evoluiu, pode ser um Alzheimer que está associando, pode ser as duas coisas. O tratamento não muda. Os remédios são, para essa parte, são similares. As orientações de exercício físico que a gente tinha falado lá atrás que ajudavam a prevenir, continuam valendo, né? Atividade física, o tratamento multidisciplinar vale depois que você já tem o diagnóstico também, né? Isso é um ponto importante, né? Vamos supor que você tenha um desses sintomas que eu falei que impedem numa cirurgia. A demência é uma coisa que está lá, mas vamos colocar uma diferente, um desequilíbrio gravíssimo. O paciente tem Parkinson e ele está caindo o tempo inteiro, ele não consegue se equilibrar. Não é uma coisa que a cirurgia é particularmente boa, né? Então, por exemplo, se o maior problema do paciente foi isso, eu queria operar porque eu preciso parar de cair, meu desequilíbrio é muito ruim. Não tem relação. Não tem relação, a possibilidade que a cirurgia vai ajudar esse paciente é muito menor. E nesses casos, o Nesses paciente que casos, cai muito, você trata de que forma? fisioterapia, reabilitação, que a gente orienta para todos, né? Porque essa área de equilíbrio, essa área de, né, até perda de massa muscular, que a gente está falando de pacientes idosos, exercício é fundamental, né, para preservar a função, para preservar músculo, para preservar a capacidade de equilibrar. É essencial continuar reabilitando, continuar fazendo exercício durante a doença toda, né? Quando já está, claro, com uma alteração mais grave, você tem que forçar na fisioterapia mesmo, você tem que reabilitar com mais intensidade. Isso é essencial.
Então, no final, é o perfil do paciente, né? O paciente que já tem alguns anos e está com aquele quadro de, o remédio está flutuando, que a gente chama, tem uma flutuação motora. Tem hora que funciona, tem hora que não, e fica variando ao longo do dia. Aí eu tomo mais, aí eu danço. Ou ainda o paciente que simplesmente treme tanto, que esses pacientes existem, um tremor tão grande que o remédio sozinho não controla. Esse é o perfil da cirurgia. O paciente pode passar a vida inteira dele sendo controlado com remédio de uma forma que esses problemas não são tão imensos. Então ele passa relativamente bem o curso da doença dele. Um dia ele começa a ter outras coisas, mas que aí são coisas que a cirurgia não vai resolver. Tô com perda de memória grave, tô desequilibrando demais. Não, esse não é o paciente da cirurgia. E aí teve um ponto que você disse sobre engasgar demais, Sim. que isso pode ter relação. Eu quero tratar desse assunto daqui a pouco na volta do intervalo, perguntar, porque eu conheço o caso de uma pessoa que se engasgava muito e que hoje se encontra com um caso de demência. Se isso tem relação. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Agora, eu prometi no bloco anterior, mas eu prometo que no próximo eu vou cumprir. Vamos entrar no assunto que foi o mais comentado e solicitado aqui. Tem alguém com o caso de doença de Parkinson na família que treme muito, se afasta a pessoa da vida social. A cirurgia faz parar de tremer? É uma vitória para todos os envolvidos, família, médico e paciente. Daqui a pouco, na volta aqui no Saúde Soluções, hoje recebendo o Dr. Ravi Félix, neurologista. A gente continua esse papo daqui a pouco na volta do intervalo, mais 3 minutinhos só. A gente volta na tela da Band e também no YouTube. Até já. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do Saúde e Soluções, na tela da Band, agora para todo o Brasil, pela Sky. Estamos no YouTube também, aí é para todo mundo, né? No YouTube, nesse papo aqui com o Dr. Ravi Félix, neurologista. Mais uma vez o assunto é Parkinson, mas a gente já passou pela demência, passou pelo Alzheimer, que não é exatamente o assunto do dia, a gente está para falar de doença de Parkinson, mas a promessa está feita pelas próximas semanas. Iremos receber aqui um especialista para falar de Alzheimer. Muita gente querendo saber de Alzheimer e muita gente também pedindo para a gente falar de autismo. É isso mesmo, especialistas para a gente bater um papo aqui para falar sobre autismo, que está crescendo muito e as escolas identificando um crescimento muito grande, a gente vai cumprir essa promessa de falar sobre o tema também. Doutor Ravi, no bloco anterior eu falei que eu conheço uma pessoa que se engasgava muito, não tinha uma vida social muito intensa, vivia basicamente com a esposa. A vida, a relação diária era com a esposa, sempre trabalhando junto, convivendo junto. A esposa nos deixou, a esposa morreu, e aí depois disso veio desenvolvendo a demência. Qual a relação do engasgo com a demência? Ou isso pode ter sido uma triste coincidência? O engasgo, a gente vai ver em algumas doenças neurológicas, nas doenças degenerativas, em algum ponto pode acontecer. Nas doenças degenerativas avançadas, o Parkinson avançado e o Alzheimer avançado, bem avançado, elas se parecem, na verdade, né? Quando o paciente já está com uma perda de funcionalidade grande, já está mais restrito à cama, eles acabam se parecendo um pouco. Mas você pode ver em algum ponto, você pode ter engasgo no Alzheimer, a doença de Parkinson, sim, claro. Como em outras doenças, esclerose lateral amiotrófica, doenças musculares, você pode ter Causa muito engasgos? Pode causar. Mas qual a frequência disso? No Parkinson demora, né? Na doença de Parkinson especificamente demora, não é uma coisa do começo da doença não, sabe? E se você estiver reabilitando, começou a notar uma alteração da voz, vai fazer uma fono, vai exercitar, você consegue segurar isso mais, inclusive. Quando eu destaquei essa questão da vida social, e foi o exemplo que eu dei, né, que essa pessoa tinha uma vida mais ligada à esposa e nem tanto a amigos e a lugares, isso também tem influência? Tudo indica que sim, né? Inclusive, é um bom ponto de você, né, operar um paciente, quando você consegue impedir que ele comece a restringir a vida dele. Conseguir evitar que a pessoa comece a deixar de sair de casa, comece a parar de trabalhar, nem que trabalhe menos, né? É um grande sucesso, né? Você evitar que essa perda social aconteça ajuda muito. É porque muita gente que está assistindo ainda não sabe, mas o doutor Ravi vai falar agora.
a tremedeira da doença de Parkinson tira muitos pacientes da vida social, até por constrangimento mesmo, né, Sim. doutor? E a cirurgia devolve isso ao paciente. A cirurgia controla, ajuda a controlar muito o sintoma e esses problemas que a gente discutiu, né, de escape de sintomas ao longo do dia, de balanço causado pela medicação. E com isso devolve uma funcionalidade, traz uma qualidade de vida para o paciente. Por mais que a cirurgia não cure, infelizmente não impeça nem que a doença avance, num paciente que ela está bem indicada, que tem aquelas coisas que a cirurgia vai ajudar, ela pode trazer uma qualidade de vida considerável, né, por vários e vários anos, né? O efeito da cirurgia se mantém por muito tempo. E Claro. muito tempo, qual a média? Olha, você vê estudo, por exemplo, de gente operada 10, 15, mais que isso, que a cirurgia está lá E funcionando. normalmente se opera com qual idade? Eu sei que não é a idade que determina, Sim. mas o tempo da doença e o que Ó, ela é, apresenta. largamente falando, menos de 4 anos não se opera. Quem tem a doença de Parkinson, entre 4 e 5 anos ainda não é Não. indicada a É, cirurgia. menos de 4 tem alguns motivos. Primeiro, que em geral, um paciente com 4 anos de doença não precisa, né? Em geral, essa necessidade não existe. Sim. Você pode ter atrasado muito o diagnóstico, e aí, na verdade, ele tem muito mais de 4 anos. Isso pode acontecer. E, além disso, você corre o risco no começo, e isso pode acontecer com qualquer profissional, de você achar que uma coisa é Parkinson e não ser. Vamos colocar, um paciente pode começar com um quadro sugestivo de Parkinson e dentro de 2 meses, 1 ano e meio, 2, ele rapidamente piora muito e rapidamente não consegue andar e rapidamente começa a ter, por exemplo, alteração de sintoma cerebelar, né, descoordenação. Isso pode ser o quê? Outras formas de parkinsonismo, atrofia de múltiplos Ah, sistemas, entendi. paralisia Outras supranuclear formas, progressiva, ok. outras formas que Eu pensei que seria outra doença. são outras doenças, né? Mas está dentro do grupo de parkinsonismos, mas são outras doenças que aí realmente não faz sentido operar, que aí é outra lógica completa, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado também de não operar. Um dos motivos da gente não operar de cara todo mundo, além de não ter motivo, é que você pode acabar fazendo isso, acabar operando algo que não é Parkinson. Então tem que ter um certo de cuidado, né? Mas sim, com 5 anos que a coisa já está acontecendo, com aquela evolução temporal esperada, tem 5 anos, e aos poucos foi necessário aumentar remédio, porque o sintoma estava mais prevalente, e daqui a 5, 6, 7 anos o remédio está falhando e está causando a dança, que é a discinesia, tudo sugestivo de Parkinson. Ok, parece que a gente está falando de Parkinson mesmo, né? O caso da tremedeira, ela primeiro começa a tremer e depois começa a atrofiar, ou primeiro começa a atrofiar e depois começa a tremer? Nos pacientes que têm o tremor, né, que nem todos vão ter tanto tremor assim, geralmente o tremor é logo no começo, né? Atrofia propriamente dita, né, você vai ter só em fase avançada. Tem pacientes que têm uma rigidez, né, e você vai ver em grandes partes, mas não que cause uma atrofia mesmo. No paciente que já está mais avançado, muito avançado, aí você começa a ver realmente, né, o paciente fica mais rígido e estático e na cama, e aí você vai começar a ter esse tipo de atrofia mesmo, que é uma doença neurológica avançada. Mas a cirurgia, quando tem a tremedeira e a rigidez, ainda assim ela é indicada? Sim, não, a cirurgia consegue melhorar a tremedeira, né, consegue melhorar a lentidão, consegue melhorar a rigidez, né? Eh, No paciente que está acamado, provavelmente ele já não tem indicação cirúrgica, né? Aí é paciente muito rígido, muito acamado e realmente ela não vai conseguir trazer esse benefício. Mas esses são pacientes avançados, né? Que inclusive, vamos supor que você não opera um paciente e 10 anos depois ele está, 15 anos depois, 20 anos depois ele está acamado. Se a gente tivesse operado ele anos antes, ele não, infelizmente, não teria evitado isso, né? A cirurgia não tem esse poder, não parece ter esse poder. A questão é que, no meio tempo, né, pode ser que a cirurgia ajude muito o dia a dia, né? E é isso que a gente tem que buscar, e ganhar qualidade de vida, né, naqueles anos, sabe? Como é que é a cirurgia? Doutor Ravi indicou para o paciente, foi para o bloco cirúrgico, acordado, Sim. aí vem a equipe e trabalha a colocação do eletrodo. Isso é muito interessante, pessoal. Fiquem atentos que a explicação é muito interessante, porque eu jamais imaginei que a gente chegasse a esse ponto. Mas daqui a pouco eu quero perguntar por que não chegou a um outro ponto, daqui a pouco. Mas como é que funciona essa cirurgia? Primeiro, assim, a escolha de operar acaba sendo muito do neurologista que vê o paciente há muito tempo, que é quem conhece a história toda, então a pessoa que já está acompanhando, né, que vai vendo a evolução e notando o
que é possível de fazer de remédio, o que dá, o que vale a pena, o que não vale, né? Se realmente está incomodando o paciente, se não está, né? E esse colega vai ser a pessoa que geralmente vai perceber isso. Claro que a vontade da família tem que ser levada em consideração. É, muitas vezes ele manda pra gente, o neurologista que tem mais experiência com isso, e pro neurocirurgião, claro. Então, assim, a indicação já é multimãos, vamos colocar assim. A cirurgia mais ainda, né? A cirurgia, ela é feita, na maioria dos casos, é possível fazer com o paciente dormindo, mas se a gente pode fazer com ele acordado, que é quase 100% das vezes, Quando ele dorme, ele para de tremer? dorme para de tremer. Se o Então, paciente for sedado e dormir, ele vai parar de tremer, vai perder a rigidez e você não vai ver nada, né? entendi. Você não tem nenhum parâmetro clínico para enxergar. Se ele tiver sedado, você vai ter que mirar basicamente pelo exame de imagem. Usa-se uma ressonância, uma tomografia que você funde num computador. Tem um arco de metal na cabeça do paciente que, como o metal aparece na tomografia, ele é usado para mirar um ponto no Uma espaço em 3D, referência. uma referência. Mas a precisão disso, por mais avançado que seja o sistema, não é perfeita. Existe uma margem de erro normal de milímetro. Mas esse milímetro faz diferença. A estrutura que a gente está tentando atingir é pequena, é caroço de azeitona, né? Nós estamos botando um fiozinho num caroço de azeitona e mesmo assim é no cantinho direito, né? O cantinho de fora de trás do caroço de azeitona, né? E aí uma das coisas que ajuda a gente é colocando o fio na cabeça do paciente, com ele acordado, a gente liga o aparelho e vê o que está acontecendo. Porque ele para de tremer na hora. Para de tremer. Para de tremer, solta o braço que estava duro, fica mais rápido. E inclusive, você consegue ver o efeito indesejado da cirurgia se você der carga. Foi um pouquinho mais para o lado, peraí, subiu demais. Porque tem isso, né? Mas o que acontece quando vai mais para um lado, Pois para é, outro e ele não está no ponto certo? mesmo se estiver no ponto certo, né? Nós estamos falando de um caroço de azeitona onde você vai dando uma carga elétrica. Quanto mais você aumenta o campo magnético, mais coisas você vai pegando. Sim. A partir de um certo ponto, em todo paciente, você começa a bater na vizinhança desse caroço de azeitona. E nessa vizinhança, tem neurônio que está controlando o músculo, tem neurônio que está controlando a sensibilidade, então começa a embolar a voz, começa a formigar, Meu começa a Deus. repuxar, aí o rosto entorta, aí o braço puxa, Mas aí você volta a carga e ele você volta ao volta a carga, normal. né? Na cirurgia, por exemplo, se a gente liga o aparelho e isso acontece com muito pouca carga, poxa, não, peraí, vamos ver se não dá para melhorar um pouquinho o local, porque senão a gente não vai conseguir usar. Mesmo no paciente que está com o eletrodo ótimo, existe um limite por causa disso, né? Dá para dar a carga até aqui. Daqui para cima ele começa a ter efeito colateral, porque, né, existe um limite. Mas é uma das coisas que a gente vê. Cirurgia pode ter efeito colateral, claro. Todas elas podem, né? Nessa especificamente, depois que você já implantou e está tudo lá, a coisa mais comum de acontecer quando você liga o aparelho é dar alguma alteração da voz. Que pode ser leve, que você pode manejar, que você pode fazer uma fono. Às vezes vai limitar seu tratamento, né? Tem outros efeitos que podem acontecer. Pode dar contração muscular. Tem paciente que pode ter, por exemplo, uma alteração de humor, né? Dependendo de onde está o fio, da carga. Em geral, são coisas que você maneja com, vou mudar um pouco o local da carga, vou mexer parâmetro, né? Existe risco, claro, de acontecer coisas que são irreversíveis, né? Porque é uma cirurgia. Pensa que você tem que tomar uma anestesia geral, você tem que tirar um pedaço de osso do crânio, colocar um fio lá dentro, tem vaso sanguíneo nesse trajeto todo. Então, estatisticamente, existe a possibilidade de você ter um sangramento, de você ter uma paralisia, do paciente ir a óbito porque teve alguma complicação. É baixíssimo, é baixíssimo. É uma cirurgia muito pequena em termos de agressão ao corpo. Não é uma cirurgia de urgência, é tudo controlada, mas está lá, né? Então, assim, é um dos motivos que a gente não sai operando todo mundo. Quer dizer, você tem que pesar, ok, o que essa cirurgia vai realmente ajudar? Vale a pena correr esse risco? É pequeno, mas é um risco, né? Se for um paciente Mas que... é o mesmo risco de uma cirurgia, por exemplo, de uma bariátrica, de uma cirurgia Não, não. Assim, menor, maior? eu não sou cirurgião geral nem de bariátrica, mas é menor. É menor, é uma cirurgia pequena, né? Uma cirurgia muito pequena. O risco que a gente está falando de risco de complicação grave é menor de 1%, menos É que na 1%. mão do cirurgião ou é robótica? É na mão do cirurgião. Mas existe a mesma cirurgia por robô? Hum, hum, não que eu saiba, Everton. Até onde eu saiba, não tem a versão robótica disso, não. É uma boa pergunta para o Dr. Marcelo até.
Mas eu acho que isso ainda não. Não acho inviável não, E sabe? tudo nas mãos, então, do cirurgião. Do cirurgião. É. É uma cirurgia delicada, né? Eu brinco com o cirurgião, com o doutor Marcelo, que é meio que lançamento de foguete. É muito detalhezinho, sabe? Sim. Ah, olha, 25 coordenadas ali, estou exagerando, mas 25 coordenadas daquele arco de metal, mais tem que fundir as imagens direito, mais colocar bem, e vai se acumulando detalhe, 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 detalhe. Você tem que ir com cuidado, né? Mas isso tudo, assim, se um desses detalhes ficar subótimo, vou colocar assim, você pode, às vezes, não ficar numa posição tão legal, e que geralmente não traz um risco gravíssimo, mas pode ter um resultado que não é aquele, né? Uma coisa que a gente tem às vezes dificuldade, e isso é normal, é coisa de ser humano, é manejar um pouco o que o paciente e a família espera da cirurgia, que é comum você esperar demais. É Quer dizer, otimismo. é otimismo, né? E a gente tem essa conversa muito franca, né? Tem que colocar um pouco o pé no chão, né? Mesmo assim, a pessoa costuma criar, isso é normal, mas é uma coisa que a gente tem que manejar. Se a gente deixa isso ficar muito descontrolado, se a pessoa entra achando que vou operar e nunca mais eu preciso tomar nenhum remédio, não preciso fazer exercício físico, não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Remédio até reduz, né? É comum reduzir os remédios. Numa cirurgia muito legal, a gente reduz, digamos, pela metade. Nem sempre. Tem paciente que reduz menos, tem paciente que às vezes não consegue reduzir tanto. É uma cirurgia que oferece um resultado muito expressivo. Sim. Dá um trabalho, né? Além de estar acordado, é um dia um pouco longo. O paciente acorda, coloca esse arco na cabeça, vai para o bloco, e aí fica um tempo com uma sedação leve, não precisa estar exatamente desperto nessa hora de colocar arco, fazer tomografia, acorda ali no meio. Depois disso, dorme, porque tem que colocar a bateria, que é o gerador, fica igualzinho um marca-passo no peito do paciente. É, o dia todo é um dia inteiro no bloco, né? E terminou isso, você não sai com o aparelho ligado. Na maioria dos serviços do mundo, aqui inclusive no Brasil. Nesse ponto que você coloca o fio, só de passar o fio ali naquela área do cérebro, o cérebro vai inchar, o sintoma do paciente vai melhorar pelo puro inchaço de passar um fio sem ter nada ligado. Você não vai conseguir ajustar muito aparelho, você tem que dar um tempo para o cérebro desinchar. E quanto tempo? Em média, um mês. Em média de um Então, mês depois de todo esse processo da cirurgia, depois de um mês, é que você é vai que você realmente consegue começar regular. a regular. E mesmo assim, você não regula tudo numa tacada só, não. Né? Você regula um pouco, vê onde que é o seu limite, meio que traça uma estratégia, aí você vai uma, duas, três. Tem pacientes que você resolve isso em 3 meses, tem paciente que você pode levar meio ano até chegar num ponto, né? Um ponto mais ótimo para esse paciente. Eu fico assim, muito entusiasmado com o que é relatado aqui pelos médicos, porque eu fico imaginando a família acompanhando um paciente que tem a doença de Parkinson, que treme muito, e depois de fazer a cirurgia, ele simplesmente parar de tremer e voltar à vida social, que o doutor Ravi disse é tão importante até para evitar quadros de demência, Alzheimer, e até, de repente, também ser muito útil nessa vida e no desenvolvimento da doença de Parkinson. Muito interessante esse papo aqui. Doutor Ravi, nós temos aqui um minutinho para você me responder a pergunta de US$ 1 milhão, assim. Por que a medicina evoluiu tanto em tantas áreas e ainda não temos a cura da doença de Parkinson? É, é, Sem dúvida, a medicina evoluiu muito nas últimas décadas, mas tem coisas que são realmente complexas. Caminhamos para isso, pela sua experiência? Olha, falta de tentativa não é. Né? Se você pega, vamos colocar assim, o compilado de o que está sendo tentado, né? Se você colocar assim num diagrama, num desenho, tudo que está sendo estudado, você vai ver centenas de tentativas. Né? Dessas tentativas, isso vai incluir novas formas de remédio que a gente já tem, remédios novos, coisas novas. O problema é que ciência é difícil, né? Para você chegar num resultado final, não só leva anos, como você vai vendo que a cada etapa você perde vários e vários desses estudos porque eles não deram certo. Então, eu tenho uma teoria que alguma coisa possa funcionar dentro do cérebro para testar isso em um modelo animal, para testar isso, para ver se é seguro para ser humano, para testar numa dose mínima no ser humano, para ver se funciona de verdade. Para funcionar,
são muitos passos que eliminam a maioria das tentativas, infelizmente. Então, assim, de centenas você chega a 3, 5 que realmente chegam na última etapa e que realmente vão mudar. Tentativa a gente tenta, mas realmente essa coisa tá difícil ainda. Ó, nós tratamos já é o segundo papo nosso aqui no Saúde e Soluções sobre doença de Parkinson, mas não acabou. A gente vai tratar desse assunto em outras edições, vamos falar de Alzheimer nas próximas edições, autismo também, as pessoas estão pedindo muito. O assunto que tratamos aqui recentemente sobre dores, foi um assunto também muito que chamou muito a atenção do telespectador, a gente vai tratar em outras oportunidades. Enfim, sempre aqui no Saúde Soluções, que hoje bateu um papo com o Dr. Ravi Félix, neurologista, a quem eu agradeço profundamente, estendo um abraço aqui a toda a sua equipe, em especial o Dr. Marcelo Penholati, que passou por aqui também, que vai voltar dentro em breve. Muito obrigado pela sua audiência aqui na tela da Band, no YouTube, e até a próxima oportunidade, sempre aqui no Saúde Soluções, que, aliás, todos os programas estão à sua disposição no YouTube, é só procurar por Saúde Soluções e prestigiar com a sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.